Olá! Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Suyan Cavalheiro, sou nutricionista funcional e hoje eu tô aqui para conversarmos um pouquinho sobre sono. Nutri, aonde foi parar meu sono? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar falando aqui que o nosso sono, ele é reflexo do que foi feito no nosso dia, tá? Não adianta você ter uma alimentação riquíssima em carboidrato refinado, uma alimentação totalmente desregulada durante o dia, se entupir de açúcar e achar que vai chegar à noite e vai dormir bem. Isso não vai acontecer, tá? Uma coisa que a gente fala muito na nutrição é a periodização da alimentação. Quanto mais variada for a tua alimentação, mais colorida durante o dia, melhor o reflexo disso, inclusive no seu sono. Combinado? Então, assim, falando em mundos ideais, né? O que nós deveríamos fazer para chegar lá à noite e dormir bem? Primeiro, jantar cedo. Não tem condições de, se você chega às 10 da noite, você ir jantar depois desse horário. Ah, Nutri, mas eu trabalho e eu chego em casa super tarde, como é que eu vou fazer? Simples, você vai levar a sua alimentação. Eu sempre digo que a gente pensa, né, na roupa que a gente vai colocar, a gente pensa em como vai organizar a nossa agenda no outro dia. Se você tem filhos, né, você tem que se preocupar com a rotina da criança também. E a gente se organiza. E por que a gente não faz isso com a alimentação? Porque isso é uma prioridade, né? Então, a alimentação, ela tem que fazer parte dos nossos cuidados diários, do nosso planejamento e da nossa organização. Senão a gente vai comer o que tem e, consequentemente, a gente vai ter reflexos dessas nossas escolhas, né? E o sono está incluso em uma dessas consequências de uma alimentação desequilibrada, tá? O ideal dos mundos, então, é você jantar no máximo entre 6 e 7 horas da noite. Passou disso, você não vai comer mais nada? Não, você pode consumir sim. Por exemplo, tá? Alimentos que não estão relacionados a prejudicar o seu sono. Maracujá, não pode botar açúcar, tá? Maracujá, coco. Então você vai lá, jantou, tá? 7 horas da noite com uma alimentação com baixo carboidrato. Carboidratos com baixo índice glicêmico. Então, o que é isso, né? Carboidratos que você não absorve de uma forma tão lenta, que não dá aquele pico de insulina, porque isso está relacionado ao aumento de cortisol, isso está relacionado à redução de melatonina, e sem melatonina não existe sono reparador, tá? E aí começa memória ruim e começa as consequências de um sono desregulado, tá? Então vamos lá, bota um carboidrato, uma pequena quantidade, né? De um carboidrato, uma batata doce, um arrozinho integral, ou vai usar um arroz branco, utiliza uma pequena quantidade, com uma linhaça, uma chia em cima, uma aveia. Então você torna aquele alimento um alimento integral. E isso já reduz a velocidade que você vai absorver ele, ok? Bota bastante salada, bota uma proteína junto, um pouquinho de gordura, isso às 6, 7 horas da noite e acabou, tá? Essa foi a sua refeição, a sua janta, né? Após isso, lá por umas 9 horas, dá para fazer um chá. Chás são excelentes compostos, contém excelentes compostos ativos que podem ajudar na nossa modulação do sono. Então você vai lá, bota uma camomila ou um mulungu, dá para ser tintura disso também, dá para misturar, dá para usar junto, né, uma fórmula de um magnésio inositol ou de um cerenzo daqui a pouquinho, se você tem muita dificuldade de dormir. Então vamos lá, né? Você jantou cedo, durante o seu dia você teve uma alimentação, já de manhã você pode comer mais carboidrato, por exemplo. Então você vai lá, você faz uma alimentação mais variada, come um pãozinho, come seu omelete, come uma fruta se você gosta, né? Lá no almoço, faz um almoço mais completo, com carboidrato, com proteína, com gorduras boas, de qualidade, com bastante salada. Lá no meio da tarde, bota uma fruta no seu dia, põe umas castanhas, põe uma alimentação rica em micronutrientes. Nossas vias, gente, a gente precisa de 47 nutrientes para nossas vias funcionarem bem. Você só vai ter isso se você tiver uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada durante o seu dia.
e com periodização. Não é todo dia fazendo a mesma coisa. Canso de ver pessoas que têm uma alimentação com padrão já legal, bacana. No entanto, fazem todos os dias as mesmas coisas. Nosso corpo não foi feito para isso, combinado? Então é variar. Um dia varia a fruta. Ah, eu adoro uma banana, mas eu gosto de pera, eu gosto de mamão. Consome cada dia uma, tá? Depois disso, chegou lá, jantei cedo. Um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gorduras boas, a minha saladinha. Aí chega lá umas 9 da noite e aí eu vou tomar um chá. Eu tomo um chá lá para umas 9, 9 e meia, junto com própolis, por exemplo. O própolis ajuda no sono, tem fatores anti-inflamatórios ali. Metabolismo inflamado prejudica toda a função hormonal, aumenta a expressão de genes que pioram a expressão de genes que modulam sono. Então você vai lá e você consegue melhorar esse sono a partir da utilização de compostos ativos, compostos que modulem essa inflamação. Então bota junto um própolis, pode ser extrato alcoólico ou aquoso, depende. Se você é gestante, usa o aquoso. Se é criança e ela tem dificuldade de dormir, é muito agitada, usa um própolis aquoso, tá bom? E aí depois disso, isso lembra que é 9 horas e você vai dormir às 11. Você vai lá e coloca um cerenzo, dá para colocar um magnésio inositol, dá para utilizar um olhinho de lavanda no ambiente. Lavanda, óleo essencial de lavanda, está relacionado ao aumento da produção de GABA. E a gente respira aquele óleo, né, no difusorzinho ali que a gente põe na tomada, e você aumenta esse hormônio que ajuda a relaxar e que melhora o seu sono. Entende? Que isso é um dia todo. Outra coisa importante, gente, não adianta você chegar lá para umas 6, 7 horas da noite e resolver brigar com o marido. Não é um bom horário. Se tiver DR, se tiver problema em casa, diz assim: amor, agora você vai estar aumentando o meu cortisol. Assim não dá, eu preciso dormir bem, você não quer me ver feliz? Negocia a situação aí, tá? Então, para você dormir bem, não dá para se estressar muito no fim do dia, gente. Ó, respira fundo, faz uma meditação, yoga, faz, sei lá, né? Faz o que te deixa feliz, o que te dá prazer, né? Você é uma pessoa muito ansiosa e cometer as paredes no fim do dia e isso atrapalha seu sono. Bom, então vai fazer um exercício. Exercício aumenta a produção de serotonina. Serotonina é aquele hormônio que relaxa, que deixa a gente tranquilo. Outra dica muito importante é cuidar do seu intestino. É no intestino que a gente produz serotonina. Então, lembra que se você é uma pessoa ansiosa e isso atrapalha seu sono, poxa, como é que tá a tua função intestinal? Ela vai melhorar com todas essas estratégias que a gente falou até aqui? Com toda certeza. Lembrando que começa pela mastigação, né? Chega o alimento inteiro no estômago, você não absorve bem no intestino. Tá bom? São pequenas estratégias do nosso dia que vai fazer com que a gente fique tranquila, que a gente fique bem, que a gente relaxe no fim do dia. Então, não adianta você comer muito açúcar, você está super ansiosa e você não modular isso. Aqui no canal eu já tenho vídeo falando sobre ansiedade. No meu canal do Instagram, NutriSuyan, eu tenho uma live inteirinha que eu abordei sobre o tema. Dá uma conferidinha lá, você vai perceber que existem um mundo de opções para você não viver com este perfil, né? Com esse estresse, com essa ansiedade, com essa irritação, com chegar fim do dia e você ficar querendo consumir até o reboco da parede porque você tá ansiosa, né? E isso tudo atrapalha no seu sono. Então, vamos lá, né? Uma alimentação variada durante o seu dia é fundamental. Consumir cerca de 2 litros de água por dia ajuda significativamente, porque ajuda a levar esses nutrientes, né, até o local que deve estar. Cuidar de mastigação, utilizar uma alimentação bastante variada, com pouco carboidrato à noite, jantar cedo e utilizar, por exemplo, um cerenzo, um magnésio inositol, chás, né, com compostos ativos, então um mulungu, uma passiflora, uma camomila, uma cidreira, dá para fazer a combinação de 2, 3 deles por dia. E aí depois tá com fome, quer comer alguma coisa, come um maracujazinho, utiliza o cacau junto no maracujá. O cacau, ele tem triptofano, o triptofano é um precursor de serotonina, vai fazer você relaxar. Então, existem muitas estratégias que podem ser feitas. Eu espero que eu tenha dado uma luz para vocês, né, para a qualidade do sono e cuidem do estresse.
tá? Última dica que eu dou é essa. Procure colocar atividades no seu dia que realmente te dê prazer. O que que eu gosto de fazer? O que que eu faço no meu dia por mim? Isso é extremamente importante para você ter um sono de qualidade. E atividade física ajuda muito, fica a dica. Muito obrigada por mais uma quinta-feira aqui junto comigo. Peço que curta esse canal e compartilhe esse vídeo, porque a gente precisa levar sono de qualidade para essa população, né? Senão aumenta peso, principalmente aquela obesidade abdominal, muito relacionada a quem não dorme bem, né? Aumenta, vai lá, a queda de memória. E aí começa toda uma bagunça, né? Simplesmente porque não tá dormindo bem, tá bom? Beijo e uma excelente semana para vocês.